Estamos de volta para a nossa aula de escatologia, o estado intermediário. Este é o vídeo 1 da aula 7. Muito bem. Desde os tempos de Agostinho, o bispo de Hipona, os teólogos cristãos refletiam que entre a morte e a ressurreição, as almas dos homens desfrutavam do descanso ou sofriam aflições enquanto esperavam ou pela complementação de sua salvação ou pela consumação de sua condenação. Então, isso aqui está vinculado ao argumento bíblico, histórico, teológico, dentro da história da teologia, desde os tempos, séculos IV e V, lá dos tempos de Santo Agostinho, os teólogos já refletiam que entre a morte e a ressurreição, as almas dos homens desfrutavam do descanso ou sofriam as aflições enquanto esperavam ou pela complementação de sua salvação, ou pela consumação de sua condenação. Muito bem. Na Idade Média, esta posição continuou a ser ensinada e foi desenvolvida a tão conhecida doutrina do purgatório, que foi rejeitada pelos reformadores. Então, durante a Idade Média, essa doutrina do estado intermediário, chamado de purgatório, purgar, né? Purgar é se purificar, é uma segunda chance que a pessoa, que a alma tinha, para depois ir para o céu. Então, esta doutrina ela foi combatida no século XVI pelos reformadores, Martim Lutero, João Calvino, entre outros. Mas esses foram os principais a combaterem essa doutrina da Idade Média, o estado intermediário, o purgatório. Mas interessante e curioso é que os reformadores defendiam um estado intermediário, combateram o purgatório, mas passaram a adotar um estado intermediário, pois Calvino, mais do que Lutero, tendia mais a considerar esse estado como de uma existência consciente. Muito bem, então o que Lutero pensava? Pensava que os que morreram estavam no estado aguardando a ressurreição, estado intermediário, mas que não tinham ou não têm consciência. Eles estão ali dormindo. É o pensamento de Lutero. Já Calvino, por outro lado, diz que eles estão num lugar, num estado intermediário, em plena consciência, no estado de ansiedade para que aquele dia chegue logo e eles se encontrem verdadeiramente com o Senhor. Então aí, se você quiser se aprofundar nesse assunto, há literaturas aí, né? Não há pouca literatura sobre isso não, mas existe em inglês, em francês, né? Em português tem alguma coisa. Então, o estado intermediário, Calvino ensinou que para os crentes o estado intermediário é tanto de bênçãos como de expectativa. Por isso, a bênção é provisória e incompleta nesse estado intermediário. Com base nessa reflexão de Calvino, os teólogos reformados têm ensinado esse tema como um dos pontos doutrinários da escatologia cristã, refletindo-se nas confissões reformadas. Você pega o Catecismo de Heidelberg, catecismos reformados, você vai ver lá sobre este assunto. A doutrina do estado intermediário, ela, ao longo da história da teologia pós-reforma, tem recebido crítica severa
e vou até usar aqui no plural, críticas severas. Segundo Berkouwer, que retrata os pontos de vista de alguns críticos da escatologia, por exemplo, Vanderleeuw, 1890 a 1950. Após a morte, só existe uma perspectiva escatológica para os crentes, segundo o Vanderleeuw. Esse aqui é holandês. Então ele diz que só existe, após a morte, só existe uma perspectiva escatológica para os crentes: a ressurreição do corpo. O crente, segundo ele, receberá uma nova vida na ressurreição. Porque o homem morre totalmente. Deus cria uma vida nova, do nada, de nossa vida aniquilada e destruída. Esse é o pensamento do Vanderleeuw. Então, Deus, a morte rompe, a morte apaga. Para Deus criar novamente um homem totalmente novo. Totalmente novo. Deus cria uma vida do nada. Do nada. Da nossa vida aniquilada e destruída, ele faz tudo novo. Corpo, alma, tudo. Tem nada de estado intermediário, não. Não estou dizendo aqui que eu defendo essa ideia, mas é interessante. É uma ideia do Berkouwer. Não tem muitos caminhos, muitas reflexões, não. Aguarda a ressurreição do corpo, né? Vamos lá. Deus cria, então, uma vida do nada, uma nova vida do nada, de nossa vida aniquilada e destruída. Um alemão chamado Paul Althaus, teólogo luterano, 1888 a 1966, é outro crítico da doutrina em questão, do estado intermediário. Para ele, essa doutrina pressupõe a existência de uma alma incorpórea e, por esse motivo, é mesclada com platonismo. Diz ele que nossa doutrina não faz jus, que essa doutrina, que é seguida por muitos cristãos, a maioria dos cristãos, ele diz que essa doutrina é mesclada com platonismo. Diz ele que essa doutrina mesclada de platonismo não faz jus à seriedade da morte, uma vez que a alma parece sair incólume pela morte. O corpo não sai incólume, ele não se livra dessa experiência incontornável, segundo Paul Althaus. E a morte, e a alma sai numa boa, sai e não tem nenhum medo da morte. Ela sai incólume e o corpo vai padecer. Então, Paul Althaus, ele sugere que esta doutrina está mesclada de platonismo. E ele tem razão. Ele tem razão. Porque na doutrina de Platão, ora, se havia lá um Deus bom, um Deus espiritual, que criou tudo lá no mundo espiritual, e outro Deus mau, que criou a matéria, né? Que criou a matéria. Caso esta matéria ela seja possuída de um espírito, ela tem que morrer, tem que perecer, porque a carne é má, porque o espírito é bom, então precisa haver uma libertação. Isto é um ensino platônico. O corpo é ruim, para nada mais presta. Esse mundo, por exemplo, é um vale de lágrimas. E aí, quantas pessoas vivem atormentadas por seguirem esta doutrina?
por desprezarem o corpo, desprezarem a matéria e valorizarem apenas o espírito, a alma. Então, por muito tempo, esta doutrina vem sendo ensinada nas igrejas cristãs. Por muito tempo, as pessoas não tratavam do corpo. A corporeidade era algo terrível, era mau, asqueroso, enfim. De certa forma, o Paul Baltaus, ao fazer esta observação, ele está correto, identificando platonismos aí nesta doutrina do estado intermediário. Muito bem, prosseguindo. E o próprio Paul Baltaus, teólogo luterano, ele pergunta se, de acordo com a doutrina do estado intermediário, os crentes, após a morte, já estão aperfeiçoados e o ímpio já está no inferno, porque ainda é necessário o dia do juízo. E continua mais. A doutrina é completamente individualista, envolve mais um tipo privado de bênçãos, ignora a redenção do cosmos, a vida do reino de Deus e a perfeição da igreja. Separa o que deve estar junto, o corpo e a alma, o individual e o comunitário, a felicidade e a glória final, o destino de indivíduos e o destino do mundo. Então ele continua fazendo aí as suas afirmações. Bem, vou finalizar este vídeo 2, voltaremos no vídeo 3. Um abraço, até lá.